abençoe a todos os irmãos. Podem tomar os assentos. Meus amados, quero mais uma vez dar graças a Deus por ter a oportunidade de estar na casa do Senhor para mais um culto ao Senhor nosso Deus, onde estamos aqui com o propósito de estudarmos mais uma parte da palavra do Senhor. Glorifico a Deus por sabê-lo que Ele está conosco e também o agradeço pela vida de cada um dos irmãos que vieram, que estão presentes na casa do Senhor. Deus continue a abençoar a todos os irmãos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos devem lembrar que nós estamos estudando o capítulo 5 de Mateus, agora os versículos 27 e 28, até o versículo de número 30. Eu estarei fazendo a leitura desses versículos e desses 4 versículos para depois seguirmos com o que temos para falar com os irmãos nesta noite. O versículo 27 de Mateus, a seguir, a Bíblia está dizendo assim: Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Amém. Amados, nós vamos voltar para o que estamos falando com os irmãos, e como é de conhecimento de todos, temos falado com os irmãos, ou paramos na semana passada, quando começamos a falar sobre o papel da consciência na vida daquele que serve ao Senhor nosso Deus. E para nós, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, é claro, irmãos, que nós estamos falando de possuirmos, de termos o nosso entendimento segundo os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, descritos em sua palavra. Por mais que seja coisa básica para nós que servimos a Deus, nós não podemos esquecer do que diz a Bíblia. Continuo a falar com os irmãos, pois a Bíblia jamais perderá sua validade, seu significado, seu valor. A Bíblia nos diz que a palavra de Deus para nós ela é lâmpada e luz. Lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Portanto, meus queridos irmãos, quando nós voltamos para o capítulo 5 de Mateus, e é de conhecimento de todos, pois temos frisado isto com os irmãos, Jesus está falando aqui sobre o cuidado que o ser humano deve ter para que ele não sofra o prejuízo maior de sua vida. Que nesse aspecto Jesus coloca luz na questão, dizendo para nós que não é simplesmente a perca ou a perda de um membro do corpo, por mais que seja significativo, que tenha sua relevância, que para nós seja de suma importância. Jesus diz aqui o olho direito ou a mão direita, mas na verdade Jesus está dizendo que em comparação a era por vir, ao que ora não se dá aqui, mas virá, o que acontecerá quando tivermos deixado esta terra, Jesus está dizendo então que seria melhor vivermos nesta terra sem possuirmos estas coisas, mas quando estarmos no porvir, nós estarmos, portanto, com o nosso Pai Celestial. Sendo assim, meus queridos e amados irmãos, os irmãos devem lembrar que temos frisado que Jesus, por vezes, ele está trabalhando essa questão, que se nós cuidarmos das intenções
nós, portanto, poderemos nos livrar das atitudes ou das ações. Mas se não tivermos cuidado com as intenções, as ações poderão aparecer. Nós precisamos, portanto, tomar muito cuidado em relação a isso. Eu disse na semana passada aos irmãos, e volto a dizer, que o papel da consciência para nós é de suma importância. E como já disse aos irmãos, como cristãos, trata-se, portanto, da consciência segundo Deus. Quando digo a consciência segundo Deus, nós estamos falando de pessoas que nasceram de novo, que tiveram seu entendimento agora clareado pelo Espírito de Deus mediante a revelação da palavra do Senhor Jesus. Porque até esse ponto, Paulo escreve aos Efésios, capítulo de número 4, dizendo que nós estávamos entenebrecidos no nosso entendimento. Mas, graças a Deus, que nossos olhos abriram para estas questões, para estes valores, nascemos de novo, já não somos mais a mesma pessoa, nós possuímos, portanto, uma mente que sofreu uma mudança, nós agora pensamos de acordo com a palavra do Senhor nosso Deus. Assim sendo, meus queridos e amados irmãos, eu disse na semana passada que a consciência é de suma importância, pois é esta faculdade, esta parte do ser humano que é capaz de julgar, né? É capaz de julgar, portanto, nossas próprias atitudes. Logo, eu não precisarei que outros me julguem, pois já nasci de novo. Tenho um novo entendimento pelo conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus. Logo, eu sou capaz, pela minha consciência, pelo trabalhar do Espírito de Deus na minha vida, eu sou capaz de julgar minhas atitudes, se certas ou erradas, do ponto de vista da moral, do ponto de vista dos princípios da palavra do Senhor nosso Deus. Disse na semana passada e repito, ela, portanto, tem um papel fundamental, porque ela poderá impedir na vida da pessoa o desenvolvimento da cobiça, ou ela poderá deixar que a cobiça alastre. Se, portanto, a consciência trabalhar corretamente, esse irmão, esta irmã, esta pessoa, ele possui a sua consciência segundo Deus, os ensinamentos da palavra de Deus para ele é levado a sério, ele guarda esses ensinamentos da palavra de Deus em sua mente e seu coração, portanto, haverá uma barreira para ele que o guardará desses laços que o adversário, por vezes, criam para levar pessoas ao fracasso espiritual, para fazer com que pessoas afastem do plano do Senhor nosso Deus. Quero lembrar aos amados e queridos irmãos que é dever de cada um de nós cuidarmos, portanto, desta questão. Assim sendo, meus irmãos, nós vamos procurar falar um pouco sobre essa questão nesta noite, pois quando digo que ela pode impedir, mas também ela pode deixar desenvolver a cobiça, que é esse desejo imoderado no cidadão, no ser humano, na pessoa, por vezes incontrolado, e é também necessário nós entendermos, irmãos, que a cobiça, sendo esse desejo imoderado, é por vezes também esse sentimento inconfessável, ou seja, aquele sentimento que a pessoa não confessa, e se ele não confessar, logo, irmãos, preste atenção, você já poderá tentar me embargar dizendo, pastor, mas ainda não houve a concretização do ato. É exatamente para que não haja a concretização do ato. Logo, a pessoa, portanto, ele deve, pela sua própria consciência, conhecer o seu estado, pelo Espírito de Deus, que habita em sua vida, trabalha no seu viver, ele deve conhecer o seu real estado. Irmãos, tenho dito por algumas vezes, que é um problema para nós quando nós não percebemos o nosso real estado. Nós chegamos ao ponto de percebermos o estado de outras pessoas, mas não conseguimos perceber o nosso real estado. Começamos a sofrer ou a correr um perigo muito grande. Devemos abrir os nossos olhos para esta questão. Eu quero nesta noite meditar isso com os irmãos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no segundo livro do profeta Samuel, para observarmos esta questão.
segundo livro de Samuel. Os irmãos encontraram? Quando eu digo, irmãos, que a cobiça, esse desejo imoderado, inconfessável, vejamos então o que é que quero dizer aos irmãos. Segundo de Samuel, capítulo de número 13. Os irmãos encontraram? Então vamos, deixa eu ler para os irmãos aqui os versículos 1 a seguir. A Bíblia vai nos narrar a história aqui de Amon ou Aminon, como queiram, e Tamar, sua meia-irmã. A Bíblia está dizendo: e aconteceu depois disto que, tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz. Queridos, nós vamos observar aqui nesta passagem a cobiça na vida, que é exatamente essa questão que nosso Senhor Jesus Cristo está trabalhando no Novo Testamento, em Mateus capítulo de número 5, os versículos 27 a seguir. Os irmãos vejam, é algo muito conhecido nosso, todos nós já lemos isso com certeza, e já ouvimos alguém discorrer sobre esta questão. Os irmãos vejam que para Amon ou Aminon chegar a esse estado que ele chegou, que a Bíblia descreve no versículo de número 2, de adoecer, porque não foi uma coisa de um dia para o outro, isso levou tempo. Trata-se de um sentimento que foi desenvolvendo no coração de Aminon. Daí, irmãos, eu tenho dito à igreja que nós precisamos preocupar com as intenções que permeiam o nosso coração, com os pensamentos que passam pela nossa mente e que por vezes nós não os cercamos, porque nenhum ser humano que pisa sobre esta terra está livre da tentativa de sentimentos, da tentativa de pensamentos entrar na mente e de sentimentos entrar no coração. Mas o homem, a mulher, a pessoa, segundo Deus, ele tem a graça de impedir esses pensamentos de perpetuarem, de continuarem, de ter acesso livre na sua mente. Irmãos, muitas pessoas se enrolam porque eles deixam estas coisas crescer na mente, porque deixam essas coisas crescer no coração. Eu gostaria que os irmãos lembrassem que nós estamos seguindo uma linha de pensamento, pois viemos de lá, quando falamos com os irmãos sobre as sugestões malignas. Disse a igreja que o homem peca, mas o diabo cria oportunidade. Uma vez mais, os irmãos estão vendo uma oportunidade ser criada e que a princípio não precisou de Aminon tramá-la, mas alguém tramou em favor dele. Alguém ajudou Aminon a pecar. E olhe para cá, por favor. Alguém ajudou Aminon a morrer, porque esse foi o destino final de Aminon. Ele morreu, literalmente, ele perdeu a sua vida. Para nós que conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos que o juízo de Deus, ele está começando na casa de Davi. Davi pecou, a gente sabe, mas eu não quero seguir essa linha de raciocínio hoje, queremos abordar outra questão. Mas a gente vai observar, irmãos, que daqui para frente vai aparecer uma série de consequências, pelo menos 6 ou 7 aparece a partir daqui, exatamente por causa do pecado de Davi. Aquilo que Davi tinha feito refletiu na íntegra dentro de sua família, refletiu na vida de seus filhos. E olhe, meus queridos irmãos, eu volto a dizer que o cristão, o ser humano, nós que servimos a Deus, precisamos atentar para a nossa própria vida. Irmãos, nós poderemos ter êxito na nossa vida espiritual se nós olharmos continuamente para dentro de nós. Se nós seguirmos as recomendações de Cristo e de Paulo,
que nos diz que nós devemos olhar por nós mesmos. Significa dizer cuidar da nossa vida mesmo. Ser aquela pessoa, irmãos, que cuida do seu viver, que percebe a sua situação, que consegue observar qualquer tipo de alteração na sua vida. E observando essas alterações, lembrando os irmãos que nós temos essa faculdade da razão, que nos levará do ponto de vista da moral, analisarmos se certo, se errado, se certo devemos abraçar, mas se errado nós devemos rejeitar, devemos reprovar. Eu quero que os irmãos recordem que na semana passada disse aos irmãos que não reprovarmos tais sentimentos quando são errados, significa que nós não possuímos um relacionamento saudável com Jesus. Porque se não reprovarmos, ao contrário disso, significa aprovarmos. E aprovarmos o que Deus reprova, significa não conhecermos sua vontade. E não conhecermos a vontade de Deus, poderá indicar, irmãos, que nós não estamos andando com Ele. Que Ele não se revelou a nós como seria necessário, como é necessário. E esta revelação não se deu, porque Cristo não quis, mas exatamente porque nós não nos deixamos trabalhar pelo próprio Deus. Muitas coisas que não acontecem na minha vida, na sua vida, na nossa vida, é porque nós possuímos muitas reservas na nossa vida. É porque nós não damos, irmãos, total liberdade ao Senhor Jesus, ao seu Espírito, para trabalhar as nossas vidas. É porque nós nem sempre consideramos que a palavra, que o ensinamento, que a mensagem, que a Bíblia, irmãos, ela é poderosa. E ela foi falada naquela noite para nos despojar de algo que está trazendo alteração na nossa vida espiritual. Portanto, irmãos, o que Jesus Cristo diz em Lucas 17 é que, indiferentemente dos escândalos que estão por vir, que apareçam, Jesus diz para nós: olha por ti mesmo. Depois vem Paulo, lá no capítulo 6 de Gálatas, dizendo: olha, quando alguém entre vós proceder neciamente, ele fala do irmão infrator, se ele vier infringir, se ele vier pecar, se ele vier transgredir, se ele vier proceder de uma forma contrária, aí Paulo diz: corrige-o com espírito de mansidão, atentando para ti mesmo, olhando para ti mesmo. Olhe para cá, por favor, irmão. Por vezes, o ser humano se encontra nesta situação, porque ele não consegue ver as alterações que está havendo na sua vida. Ele não consegue identificar o que passa na sua mente, o que passa no seu coração. Isso passa, parece que desapercebido. E logo, irmãos, atenção a isso. Esta cobiça, se ela cresce, ela vai tornando esse sentimento gigantesco, inconfessável, porque nunca foi fácil, não é e nunca será a gente admitir que está numa situação difícil, que estamos enfrentando algo que nós sabemos contrariar a vontade de Deus. Mas olhe para cá, por favor, não espere morrer para pedir ajuda. Peça ajuda enquanto você está vivo. Sabe, irmãos, se Aminon recorresse ao pai, por mais que vergonhoso fosse, mas abrisse o coração, falasse: pai, não sei de onde essa praga veio, mas aconteceu, o que o senhor pode fazer por mim? Eu estou dizendo aos irmãos que é sabido por nós que o juízo da parte de Deus está instaurando na casa de Davi, e nós não estamos seguindo esta linha, porque a lição para nós hoje é outra. Nós estamos falando sobre a consciência, que ela pode bloquear a cobiça, ela pode desaprovar, ela pode dizer: você é filho de Deus, você nasceu de novo, você é um novo homem, você é uma nova mulher, você é uma nova pessoa, você não precisa disso. Mas se ela calar, se ela ficar calada, nós vamos pensando, parece que vamos pensando que essas coisas estão corretas.
Então veja que Aminon chega nesta situação, e eu repito, irmãos, esse sentimento não foi a questão de um dia, não foi a questão de uma semana, porque a Bíblia vai nos mostrar que chega ao ponto de adoecer. Há versões que diz que ele angustiou-se, porque ele olhava, ele estava até buscando oportunidade, mas no entendimento dele, e era correto mesmo, não existe possibilidade, porque ela é minha irmã, embora não da mesma mãe, ela era irmã de Absalão, e ela é filho de Maaca, que é filha do rei de Gessur. Já Aminon, na verdade, meus irmãos, Aminon é filho ele é o primeiro filho de Davi, que a princípio nós haveremos de perceber que pela linhagem real ele assumiria o trono. Mas tomado deste sentimento, não tratado, não confessado, daí eu penso, irmãos, assim, porque a gente não estava lá para saber, para medir o nível de vida espiritual destas pessoas, mas vamos aplicar isso para nós hoje, que é a questão de nós irmos buscar refúgio em Deus, nos valer da graça de Deus, entender, irmãos, que o adversário está nos afrontando com certas coisas e recorrer mesmo a Deus, como disse Paulo, sentir incomodados, a ponto de haver algo da parte de Deus em resposta da situação que enfrenta. Mas se a gente cala, parece que a gente aprova a situação. Mas se nós abrirmos a nossa boca, se nós rasgarmos o nosso coração perante Deus, Deus está prometendo para Caim, que está perto para matar alguém. Se você proceder bem, haverá aceitação para ti. Se tu procederes corretamente, haverá aceitação para ti. Deus nunca quis que alguém cometesse o que é mal aos seus olhos. Deus nunca quis que nós nos desviássemos dele. E ele está disposto a nos ajudar, irmãos. Todo tempo Deus está disposto a nos ajudar. Cada culto é uma ajuda de Deus para o ser humano. Cada mensagem, cada ensinamento, cada momento que a gente lê a Bíblia, cada hino que a gente ouve, é uma ajuda de Deus para a gente. Aí eu não sei qual era o nível da vida espiritual de Aminon para se refugiar em Deus e pedir a Deus, Deus, isso é contra a lei do Senhor, porque a tua palavra diz, lá estava declarado que não podia acontecer entre irmão e irmão, era declarado. Embora ela fosse meia irmã, mas ele deixou esse sentimento, e como disse aos irmãos, cuidemos, porque o diabo tem pessoas em todo lugar. Ele sempre esteve à espreita, e os seus agentes estão por todos os lugares. Aqui nesta passagem estava no palácio real. Estava dentro da casa de Davi. Estava debaixo da visão do rei. Até porque ele era muito próximo. Ele era também da família real em certos aspectos, porque ele era sobrinho de Davi. E a Bíblia está denominando esse homem como homem sagaz. Observe, irmãos, por favor, para cá. Observe que Davi não viu mudança em Aminon. Mas esse Jonadab viu. Os irmãos perceberam isso? Davi não conseguiu ver que Aminon estava emagrecendo, que ele estava definhando, que ele estava morrendo, que alguma coisa estava errada com o seu filho, mas Jonadab viu. O diabo tem pessoas em cada lugar. Quando ele percebe que o ser humano está deixando o sentimento alastrar no coração, a sua mente começa a ser dominada, ele prepara tudo. Eu disse aos irmãos, é perigoso porque entre intenção, a distância entre intenção e ação é só oportunidade. É só o momento. E isso o diabo cuida de fazer, irmãos. Ele sempre procurou fazer isso. Aminon não precisou de procurar ajuda, falar, olha, alguém me ajude, por favor. Foi só ele abrir o coração. Foi só ele confessar esse sentimento para quem ele não devia confessar. Porque se ele confessa para alguém de bem, diria, não, tire isso da sua cabeça. É claro que isso não é certo. Isso não dará certo, isso é uma coisa passageira. Mas nós sabemos muito bem no que foi dar. Nós sabemos muito bem o que foi que aconteceu. Pelo fato de Aminon abrir seu coração, contar
para Jonadab o que estava acontecendo com ele. Ele disse para ele, transferindo para nós: mas que coisa fácil, e você sofrendo desse jeito? Isso é muito fácil. A doença, e o rei vem te visitar, peça a visita de sua irmã. Diga que você quer comer da mão dela, para ela fazer alguma comida para você. E vindo ela para fazer alguma comida para você, você está a sós com ela. Tenha, possua. E Aminon procedeu desta forma. E diz a Bíblia que forçou sua irmã. Ela não queria, forçou-a. Cometeu esse pecado terrível com sua própria irmã. E depois de pecar com ela, a Bíblia diz que ele sentiu um sentimento de repulsa. Ele rejeitou aquilo. Percebeu que não devia fazer aquilo, rejeitou sua irmã. E isto ocasionou ou produziu a sua própria morte. Porque 2 anos mais tarde, Absalão, que tomara a dor de sua irmã, pois seu pai Davi não o corrigiu, Absalão, 2 anos mais tarde, mata seu irmão Aminon. Isso vai seguindo um problema terrível dentro da casa de Davi, e nós sabemos ser o julgamento de Deus para a casa de Davi. Mas percebam, irmãos, isto se deu porque Aminon deixou esse sentimento, esse pensamento ir crescendo no seu coração. O que fazer, irmão, se porventura nos sentirmos ameaçados por certas coisas que por vezes, irmãos, olhe para cá por favor, é até vergonhoso falar. Querido irmão, Deus conhece-nos profundamente. Sabe, irmãos, eu não abro com as pessoas, mas Deus me conhece por dentro e por fora. Ele sabe tudo quanto vai na minha alma. Ele sabe tudo quanto permeia a minha mente, permeia o meu coração. Ele conhece todas as coisas. Eu devo confessar a Deus. Eu devo ir a Deus. Em certo sentido, olhe para cá, por favor, como que desesperado. Lançar-me aos seus pés, agarrar com o Senhor. Olhe para cá, eu duvido que Deus te deixará. Eu tenho certeza absoluta que Deus te ajudará. Eu tenho certeza absoluta que Deus te dará vitória. Não acate as sugestões malignas. Você já nasceu de novo. Nós nascemos de novo e nascemos para uma nova vida. Nós nascemos para dar testemunho de Cristo. Nós nascemos, meus queridos irmãos, para que a luz de Cristo, ela brilhe em nossas vidas e através de nossas vidas. Nós nascemos para que Deus seja louvado, seja glorificado através de nossas vidas. Você pode, Deus quer que nós honremos o seu nome. A mensagem da passagem deste ano, honremos a Deus e Deus nos honrará. Cuidemos do nosso relacionamento com Deus e Deus não falhará, porque é impossível que Ele falhe. É simplesmente impossível que Deus não nos socorra, que Deus não nos ajude. Mas olhe para cá, você precisa pedir a Ele ajuda. Irmãos, desculpe-me a expressão, mas eu já conversei com alguém e eu cheguei a perguntar: e o que você fez dentro dessa situação? Você orou, você jejuou, você pediu a Deus? Não, eu tenho que dizer que não. Mas então não tem jeito, irmão. Mas então não tem jeito. Se nós não recorrermos à graça de Deus, olha o conselho do apóstolo para Timóteo, para seu filho na fé, para alguém que possui vida espiritual. Ele está dizendo: tu, pois, meu filho Timóteo, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortaleça-te na graça. Senhor dos exércitos, glória a Deus. Se nós quisermos viver uma vida para honrarmos ao Senhor nosso Deus, nós estamos contando com a aprovação dEle. Nós estamos contando com a bênção dEle. Nós contaremos com a ajuda dEle. Aleluia. Mas nós não podemos mentalizar, meus queridos irmãos, que isso é do homem. E que nunca vamos levantar, vamos sair dessa situação, irmãos. Isso não vem de Deus, não. O homem é carne, todos nós sabemos.
Com carne não brinca. Nós sabemos. A Bíblia nos ensina. Nós ouvimos aí hoje a leitura pelo pastor Edri, capítulo 8 de Romanos. Nós não andamos na carne, não temos inclinação da carne. Nós nascemos para uma nova vida. Nós nascemos, irmãos, para glorificar, para bendizer, para exaltar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bem verdade que a presença do pecado, ela está aí fora. Mas olhe para cá, Cristo te libertou já do poder do pecado. A presença é outra coisa. O pior é o poder do pecado. O poder do pecado, não há homem que tenha força e poder sobre ele. Mas a palavra de Deus, o Espírito de Deus na vida do homem, dá ele força suficiente para vencer o poder do pecado. Nós já fomos libertos do poder do pecado. Paulo está dizendo para nós que o pecado já não reina em nosso corpo mortal, porque nós já morremos. A semelhança da morte de Cristo, nós identificamos com a sua morte, com a sua ressurreição. Nós somos uma nova criatura. Paulo vai dizendo agora, ele passa para 2 Coríntios, capítulo número 5, ele vai dizer: se alguém está em Cristo, isso é uma questão de estar, é o nosso estado espiritual. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Eu fico vendo, irmãos, Paulo trabalha essa questão de uma forma tão extraordinária, pois no versículo anterior, no versículo de número 15, ele está dizendo que Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Significa dizer que pela morte de Cristo nós vivemos. E já vivemos para não agradar a nós mesmos, mas vivemos, essa é a primeira proposta, agradarmos a Deus. Essa lição de domingo que nós estudamos, tanto aprendemos aqui, irmãos, era característica da lei. Pela lei, Paulo escreve isso em Romanos, pela lei você tinha que fazer para viver. Agora o Evangelho veio te fazer viver para fazer. O Evangelho inverteu isto. Pela lei, Paulo diz, aquele que fizer por essas coisas viverá. Agora atenção, irmãos, já uma nova criatura, o Evangelho te fez viver primeiro. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados contra Deus, mas Ele nos vivificou. Então o Evangelho nos faz viver para fazer. Você faz porque Cristo te vivificou. Você é uma nova criatura. Olhe para cá, por favor, irmãos, por favor, não me entendam mal, mas já há dias que Deus vem assentando no meu coração para levar a igreja ao entendimento que nós nascemos para uma nova vida. Olhe para cá, por favor, não é questão de triunfalismo, mas segurança da obra expiatória de Cristo, o efeito dela na nossa vida. Nós somos uma nova criatura em Cristo e para a glória do seu nome. Não reine o pecado sobre vós. Em Cristo você tem poder para vencer essas coisas, essas mazelas, essas dificuldades. Em Cristo você tem poder para vencer. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nós precisamos assentar isso firmemente no nosso coração. Precisamos observar isto. Bendito para sempre seja o maravilhoso nome de nosso Senhor Jesus. Então, irmãos, percebam que isto por vezes é esse sentimento inconfessável. E esse inconfessável, estou dizendo aos irmãos, é o ser humano tentando encobrir, e é claro que ele não vai ficar dizendo, contando para todo mundo. Ele deverá abrir seu coração perante Deus, rasgar sua alma, entender que Deus está vendo, que Deus percebe. Lembre que eu disse aos irmãos que na nossa oração, irmãos, Deus vai averiguando a gente. Não há como a gente esconder essas coisas. É por isso que as nossas confissões, ao nosso clamor por nós mesmos, cada dia, se nós bem pensássemos, passava momentos entre nós
com o Senhor nosso Deus antes de nós irmos para o nosso leito, pedindo ao Senhor: Senhor Deus, me ajude, Senhor Deus, me fortaleça. O Senhor me fez vencer hoje, mas amanhã é um novo dia. Eu não sei o que virá aí, mas a graça do Senhor me sustentou hoje. Ela é poderosa para me sustentar amanhã. Guarde minha mente, guarde meus olhos, guarde meu pensamento, guarde meu coração. Livra-me dos laços do adversário. Aleluia, bendito para sempre seja o santo e maravilhoso nome do Senhor. Então, queridos irmãos, nós vamos observar, meus queridos irmãos, que isto poderá chegar se a pessoa vai nutrindo esse sentimento, esse pensamento na mente, no seu coração. Ele poderá chegar ao ponto do que Paulo descreve. Abre lá na sua segunda carta a Timóteo, capítulo de número 3. Paulo falando dos tempos trabalhosos, difíceis. Amém? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo de número 5. Olha o que Paulo está dizendo aí, olha. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aí Paulo dá um conselho, ou exorta mesmo, diz assim: destes, afasta-te. Não fique perto. Olhe para cá, irmãos. Se o ser humano vai brincando com essas situações, ele vai deixando esse sentimento alastrar no coração, o pensamento alastrar na mente, como se a sua mente tivesse totalmente livre, aberta. Como se o seu coração também tivesse desocupado. Porque olhe para cá, irmãos, pelo amor de Deus, vamos entender, em nosso coração habita o Deus vivente. Nós somos templo, irmãos, isso não é brincadeira, isso é real. Nós somos templo, morada do Deus eterno. Nosso coração não está vazio para quem quiser chegar e mandar introduzir as coisas, não. Para a gente ir acatando, não. O Senhor habita em nós, Ele mora em nós. Aleluia. Nós somos templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Então, se a pessoa, ele vai deixando que essas coisas alastrem na mente, alastra no coração, como se ele tivesse vazio, ele chegará ao ponto de viver assim, ó, aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E é bom que a gente observe que Paulo está falando para crente, irmãos. Paulo está falando para crentes, para pessoas que poderão chegar a este ponto de ter uma aparência de piedade, mas na verdade negar a eficácia lá nos bastidores, lá no mais reservado, naquele lugar que a gente não tem acesso, naquelas confissões pessoais, dizer: não, o evangelho não promove isso nada, não, já tentei, já lutei, nada. A gente tem que aceitar isso, é essa vida mesmo de miséria, essa vida mesmo de pecado. Não, senhores irmãos, nós estamos sendo a cada dia chamados, atenção a isso, a descrermos na eficácia da palavra de Deus. Estamos sendo tentados, o adversário quer que você duvide de parte da palavra, porque se você duvidar de parte da palavra, você estará duvidando de toda a palavra. É preciso nós crermos na inerrância da Bíblia, na infabilidade da Bíblia. É preciso nós sabermos que esta palavra, ela é divina, ela não foi produzida por mente humana. Homens escreveram, mas baixo a inspiração do Espírito Santo. Nós precisamos voltar para as Escrituras. Precisamos trazer as Escrituras para o centro da nossa vida, para o centro da igreja. Nós precisamos mais de Bíblia. Nós precisamos mais da palavra de Deus. Só assim nós teremos uma igreja, a maneira que Cristo quer ter. Uma igreja, irmãos, que enfrenta obstáculos, mas no nome de Cristo ela vence. Uma igreja que enfrenta todos os problemas, mas no nome de Cristo ela vence.
porque ela não tem simplesmente aparência de piedade. De fato, ela é uma igreja piedosa. Ela é uma igreja que experimenta o poder diário do evangelho na sua vida. Olha, irmãos, nós estamos sendo como que convencidos que temos que aceitar as coisas, porque é desse jeito mesmo, irmão, para lá, que Deus nos guarde. Olhe para cá, por favor. Olhe para cá. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é poderosa. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu vejo hoje, isso entristece nosso coração, tantas pessoas menosprezando a palavra de Deus. Não considera a palavra de Deus como devia considerar. Eis o porquê do que a gente observa a nível geral, que nós estamos observando isto. Se nós descrermos desta palavra, irmãos, não adianta estarmos com essas portas abertas não, porque clube tem muito lugar. Lugar para passar horas tem muito lugar. A gente vem para cá porque cremos que Deus não está brincando conosco. Porque cremos que a Bíblia, eu repito nesta noite, baixo a graça do Senhor, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é suficiente para nos fazer vencer. Se eu me deixar ser trabalhado pela Bíblia, se eu abraçar esses ensinamentos, se eu absorvê-los, ela é poderosa para mudar a minha vida. Ela faz o linguarudo cortar a língua. Ela faz o cobiçoso ter a sua vida de acordo com a palavra do Senhor. A Bíblia é a palavra de Deus. Olhe para cá. Ela faz o mentiroso parar de mentir. Ela faz o desonesto entrar no caminho da honestidade. A Bíblia, eu repito, é a palavra de Deus. Ela é poderosa, ela é poderosa, ela é poderosa. Glória ao nome de Jesus. O Senhor, se nós não crermos na eficácia da palavra de Deus, irmãos, nós estamos de pé e mão quebrados. Ou a gente crê na eficácia da palavra de Deus, ou a gente está de pé e mão quebrada a pregar uma coisa que não transforma, que não muda, que não pode fazer uma obra na vida do ser humano, por mais que ele esteja quebrado, sei lá o quê. Deixe ele abrir o coração para ver. Quantas vezes que já testemunhamos, pessoas que estão aqui, que têm alguns anos de caminhada, que já testemunharam o poder de Deus atuando na vida de pessoas. Estou falando do poder de Deus atuando na vida de pessoas e as pessoas serem totalmente transformadas para a glória do nome do Senhor. Não viva aquém do que a Bíblia diz que é vida cristã. Viva a vida cristã como ela é. Vivamos viver, irmãos, a vida cristã como o Evangelho propõe a vivermos. Pense nisto. Vai para casa hoje e ore em cima desta questão. A questão é nós cuidarmos, olharmos por nós mesmos, como é o caso de José, longe do pai, longe da mãe, longe dos irmãos, longe da terra, mas não longe de Deus. E disse não, não e não. Eu repito, o diabo tem seus agentes espalhados por todos os lugares. Aqui, uma vez mais, a gente vê o exemplo disso. Mas Deus também está conosco onde quer que nós estivermos. Não falta para nós a sua graça. Não falta para nós a sua misericórdia, se nós quisermos recorrer à graça e à misericórdia do Senhor. Então, tomemos cuidado. Observando o caso de Tamar, o seu irmão Aminon, ela chegou ao ponto de chamar a atenção daquele moço para lembrar do código de Israel, tanto do aspecto moral, quanto do aspecto espiritual, para que ele não cometesse aquela loucura. Ela diz para ele assim: converse com meu pai, o rei, ele não te negará tal coisa. Disse ele: não me force a esta situação. Ela vai dizendo para ele: não cometa esta loucura. Em Israel não se comete isso. Sabe o que ela está dizendo para ele? Olha, nós temos um código que nos distingue de todas as nações. Essa loucura é para quem não conhece o Deus de Israel. Mas para nós não. Olhe para cá, por favor, irmãos. Olhe para cá, por favor. A igreja, ela não deve viver como o mundo vive.
Aí fora comete, aqui dentro não. Aí fora faz, aqui dentro não. Aí fora pensa, aqui dentro não. Aí fora sente, aqui dentro não. Você é uma nova criatura, irmão, assente isso no coração. Você nasceu de novo. Jesus já te tirou das trevas e te trouxe para o reino da sua luz. Enquanto nós não crermos na eficácia do sacrifício de Cristo, o poder dele para nos salvar, para nos transformar, essa obra não completa na nossa vida. Daí, irmãos, você não vai fiar no seu poder, na sua capacidade. Todas as coisas na sua vida estarão exatamente a partir disso. A partir disso, da salvação presente na sua vida, libertação presente na sua vida. Glórias ao santo e bendito nome do Senhor. Então, meus queridos e amados irmãos, sigamos um pouco mais. Vamos caminhar um pouco mais, porque as horas estão me dando só mais 5 minutos. Veja bem, nós vamos observar dentro dessa questão. Eu já disse isso e agora quero frisar, porque faço observação. Olha bem, Jesus não está falando para nós, para nos livrarmos. Olhe para cá. Jesus não está falando para nós, simplesmente para nos livrarmos da mão direita, do olho direito. Jesus, meus amados irmãos, ele diz que é melhor você perder isso, não usufruir disso que todos os normais, as pessoas normais na terra usufruem. E você viva nessa terra como que sentindo falta dessas coisas, mas por fim não perca a sua salvação. Porém, preste atenção, se a mutilação de uma parte do corpo resolvesse o problema do homem, estava facinho, irmãos. Isso nunca resolveu. Eu volto a repetir, o problema está lá no coração do homem, está lá dentro do ser humano. O problema é lá. Olha bem, se arrancar o olho direito, haverá o esquerdo. Jesus está mandando arrancar o direito. Se arrancar o direito, haverá o esquerdo. Pastor, então arranque o esquerdo. Se arrancar o esquerdo, haverá as lembranças que ninguém tira. As imagens que já estão gravadas no seu subconsciente. Você está me entendendo? Só tem um caminho para você sair fora disso. Ser liberto do poder dessas coisas. Lembrança, meu querido irmão, elas não apagam. Você não vai perder memória. Você não vai esquecer das coisas. Agora, existem pensamentos que mesmo que eles passem a minha vida, eles não roubarão a minha paz, não roubarão a minha tranquilidade, porque eu acertei essa etapa com Jesus. Eu acertei esta situação. Eu fui para os pés de Jesus Cristo. Jesus me libertou desta situação. Vamos caminhar um pouco mais. Quero dar uma caminhadinha um pouco mais. Olha bem, se o nosso coração sofrer a mudança, a nossa mente, coração representado pela nossa mente, sofrer a mudança, que deve sofrer a partir do conhecimento que nós temos da palavra do Senhor nosso Deus, o nosso coração, nosso homem interno, ele será exercitado continuamente na justiça do Senhor nosso Deus. Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês, é que a gente não observa, mas nós andamos muito abaixo do nivelamento que o Evangelho propõe a nós vivermos. Paulo diz aos Colossenses, capítulo de número 3, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Não me diga que é mentira, por vezes a nossa tendência é buscarmos as coisas de baixo, menos de cima. Vocês sabem ser isso verdade, entre os quais eu me incluo. Nós vivemos muito abaixo do que o Evangelho propõe à igreja. Paulo diz, se nós já ressuscitamos, dê prova, não é questão de questionamento, não é questão de dizer, duvido que você tenha nascido de novo. Paulo está dizendo, evidencie, transpareça, dê prova, demonstre isto na prática, é fácil. Se já ressuscitaste com Cristo, então busque as coisas que são de cima. Vai Paulo dizendo, se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quanto tempo da minha mente, da sua mente, da nossa mente,
que nós pensamos nas coisas do céu. Havia um tempo, irmão, você pode achar um exagero de palavra, não tem problema também não, se você considerar aqui um exagero de palavra, desde que te leve a refletir, sem problema. Teve um tempo que os crentes, pelo menos na hora de deitar, eles pensavam. Mas hoje, deita-se tão cansado que eles não pensam também na hora de dormir. Já deita e dorme, aflito para o outro lado. Ou então se deitam tão aflitos também, não pensa também nas coisas que são de cima. É claro, irmãos, que nós vamos perdendo as nossas forças. Nós vamos deixando de amar a virtude do céu. Nós vamos deixando de amar as coisas dos céus. Quase que a gente não vê alguém falar para nós hoje sobre arrebatamento da igreja. Nossos hinos quase não enfocam isso. Esses hinos estão fora da atualidade, estão fora de moda. Essas mensagens também estão fora de moda. Porque, afinal de contas, o entendimento nosso a nível geral é todo mundo já sabe que Jesus vai voltar um dia. Para que ficar falando essa coisa para alguns? Maçante. Mas é esta esperança que traz motivação para nós continuamente. O fato de nós sabermos que nós estamos aqui, neste mundo de sofrimento, que não diga não ser verdade, poderíamos estar cobertos de dinheiro. O sofrimento é uma realidade nessa terra. Mas o fato de nós sabermos que isto passará, isso vai terminar, irmãos. Isto um dia ficará para trás, e nós vamos estar para sempre com o Senhor, no estado perfeito. Isto motiva-nos. O fato de nós termos ciência que do outro lado a realidade é inferno ou céu, céu ou inferno, mas sabermos que Cristo não criou o inferno para nós. Diz a Bíblia com clareza, aquilo foi criado para o diabo e seus anjos. O homem, por não querer viver com Cristo nessa terra, está construindo o seu caminho para ir para lá. Agora, aqueles que abraçam a Jesus aqui são sabedores que nós não ficaremos aqui para sempre. Isso nos motiva. Isso alegra a nossa alma. Isso enche nosso coração de gozo. Mas nós estamos perdendo essas coisas. Nós quase não pensamos nas coisas do céu. Tanto é verdade, irmãos, que quase as pessoas também não nos motivam a buscar as virtudes da era por vir. Nós quase hoje em dia quase não pedimos a Deus dons espirituais. Quase não pedimos a Deus, Senhor, me permita ter experiência com o Senhor, de estar com o Senhor, de sentir a presença do Senhor, do Senhor vir mesmo a mim. Não é questão, irmão, da gente estar tendo visão, é sentir. E se Ele quiser dar-nos visão, maravilha, é algo mais elevado, isso é com Ele. Mas sentir, ter Ele conosco, andar com Ele. Andar com Ele. O fato de Deus andar conosco indicará que Ele está agradando da nossa vida, que Ele está presente no nosso viver, que Ele é conosco. E eu quero que os irmãos recordem daquilo que já falei uma vez. A presença de Deus é que confirma a nossa vida. A fonte da nossa confirmação é exatamente a presença de Deus. Toda a diferença na vida de Davi. Vai lá, 7 características. A 7ª é: o Senhor é com ele. Porque o Senhor era com ele, ele matou o urso. Porque o Senhor é com ele, ele matou o leão. Porque o Senhor é com ele, as ovelhas não eram levadas. Porque o Senhor é com ele encarou o gigante e degolou ele. Porque o Senhor é com ele vencia todas as batalhas. Porque o Senhor é com ele conquistou as terras. Porque o Senhor é com ele, era com ele preparou o reino para que fosse construído o templo em adoração ao Senhor. Por quê? Porque Deus era com ele. Se o Senhor for conosco, irmãos, olha para cá. Se o Senhor for conosco, Portugal é pequeno. Se o Senhor for conosco, esta nação é pequena. Só que chega da gente gritar, nós vamos fazer. Se Deus não for conosco, não faz nada. Para a gente fazer, Deus precisa estar conosco. E Ele quer estar com a gente. Então vamos propor reformas na nossa vida. Vamos olhar para nós mesmos e dizer: Deus, por Tua graça, eu quero me alinhar à Tua vontade. Eu quero estar no centro do Teu querer. Deus quer usar nossas vidas com mais graça, com mais poder, com mais unção. E eu não estou falando aqui para propagar nossos nomes, para nós aparecermos, para nós sermos os bambambam aí, para a gente estar na mídia. Eu estou falando para fazer alguma coisa para Jesus, irmãos. E sobretudo para termos Cristo conosco.
Pastor, nós somos um grupinho de pessoas. Disse Jonatas, para Deus livrar com muito ou poucos é a mesma coisa. Para Ele é a mesma coisa. Isso nunca fez diferença. Isso não faz. Não temos pessoas tão preparadas. Para Deus também isso não faz diferença não. Porque levanta de onde a gente não espera. Ele tem para levantar. Glória a Deus. Ele é dono da obra. Agora, sejamos conscientes, irmãos. Vivendo uma vida espiritual. Da forma como a gente pensa que deve viver, que pode viver, sem consultarmos a palavra do Senhor nosso Deus, não nos leva a lugar nenhum. Que Deus me ajude, que Deus te ajude, que Deus nos ajude e que nós tenhamos graça para caminharmos um pouco mais, exercitando nosso coração na justiça divina. Logo sempre nós pensaremos, Deus aprova. Deus não aprova. Esta interrogação, este pensamento virá à nossa mente. Deus aprova? Deus não aprova? A partir daí, eu estarei decidindo a minha vida. Amém, meu querido irmão? Amém. Deus abençoe sua vida. Tinha mais uma observação, mas fica para a próxima. Deus abençoe os irmãos. Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus.